Hello guys! Sejam bem-vindos à série Inglês com Histórias Infantis. E a história infantil que nós vamos analisar aqui é a famosa história dos três porquinhos, em inglês conhecida como The Three Little Pigs. Então, vem comigo. Bom, para quem não está antenado no que vai acontecer essa semana, eu realizarei aqui no canal a Semana do Inglês com Histórias Infantis. E para nós começarmos, eu peguei aqui um trecho dessa história dos três porquinhos para nós analisarmos hoje. Lembrando que essa história dos três porquinhos nós vamos analisá-la em 3 dias. Hoje será o início dessa história. Eu preparei aqui para vocês uma animação dublando e narrando essa história dos três porquinhos. Portanto, hoje nós vamos analisar aqui o primeiro trecho dessa história. Vamos assistir primeiramente com legendas em inglês. Bora lá! The Three Little Pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. One day, Mama Pig said to them, "You are old enough to build your own houses." The first pig built a house of straw. He said, "Now the wolf can't come and catch me and eat me." The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, "Now the wolf can't come and catch me and eat me." The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said, "Now the wolf can't come and catch me and eat me." Pois é, se vocês gostaram dessa animação que eu preparei, já deixa o like aqui no vídeo, porque agora nós vamos analisar detalhe por detalhe dessa história. Vamos lá. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Bom, então primeiramente a história já se inicia com aquela famosa expressão de histórias infantis. Once upon a time. Seria o famoso era uma vez. E aí nós temos aqui depois o there was. Para quem não sabe, there to be significa o verbo haver, existir. Sabe aquele com H que você usa quando você quer falar assim, tem, no presente é there is, só que no passado é there was, quando você quer falar havia. Nesse caso, o there was significa havia, beleza. Só que aí, gente, tem um detalhe, né? Você não vai juntar era uma vez, havia. Não, você vai fazer uma adaptação aqui nessa frase, obviamente. Então nós podemos adaptar esse começo da história para algo como uma vez havia. Ou apenas traduzir tudo para era uma vez. E meio que omitirmos o there was, o havia. Então ficaria como? Era uma vez, e aí no trecho de baixo diz o que havia. Ó, a mama pig, ao pé da letra, uma mamãe porca and 3 little pigs, que é o título da nossa história, né? E 3 little pigs, pequenos porcos, no caso nós adaptamos aqui para porquinhos. Então, era uma vez uma mamãe porca e 3 porquinhos. Lembrando aí que nós fizemos uma adaptação nessa primeira frase, tá? Então, juntamos ali o era uma vez com havia. Então, gente, traduzam da forma que vocês acharem que mais se encaixa com o contexto da história infantil. Nesse caso, eu acho interessante nós adaptarmos simplesmente para era uma vez uma mamãe porca e 3 porquinhos. Vamos então para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui, gente, é colocar a frase em inglês aqui em cima
Aqui no meio a transcrição fonética e aqui embaixo nós temos uma transcrição aportuguesada, buscando chegar aí o mais próximo possível de como essas palavras foram pronunciadas na língua inglesa. Bom, primeiramente, gente, vamos prestar atenção nas conexões, tá? Então, a primeira coisa para a gente analisar aqui é o once upon a time. Pronunciando rápido fica once upon a time. Once upon a time. Pronúncia do TH. There. There. Língua na ponta do dente. There. There. Obviamente não dá para representar o som do TH na língua portuguesa, portanto eu deixei o TH mesmo, tá? O TH, lembrando, não é som de D, não é som de V, não é som de F, é o som do TH, é aquele famoso fonema que nós não temos na língua portuguesa. Portanto, toda vez que tiver uma palavra com TH aqui em cima, aqui embaixo eu vou representar com TH mesmo, porque não dá para representar isso com algum som nosso da língua portuguesa. Então, olha só. Once upon a time there was a mama pig and 3 little pigs. Percebam uma coisa muito interessante que vocês vão ver bastante nessa análise. And, a famosa palavra E, ela não é pronunciada com a letra D. Na maioria das vezes dentro do inglês você não vai ver o som do D ali. Principalmente se o som da palavra iniciante, se o início da próxima palavra for muito semelhante. Você não vai ver a pessoa falando assim, ó, and 3, and 3. Não, vai ficar como? And 3, and 3. Então vai ficar assim, ó, and 3 little pigs. And 3 little pigs. Uma coisa aqui muito importante sobre a primeira palavra dessa frase, embora ela pareça que é once, não. Ela segue a pronúncia do número 1. One. Você só vai colocar o S no final. Once. Então não é once, tá? Não é once, beleza? É só once. Pega o número 1, one, e coloca um S no final. Once. Então, once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. Bom, gente, para nós começarmos aqui, ó. One day significa um dia. E aí nós temos Mama Pig, a mamãe porca, né? Said é o passado do verbo say, que significa dizer. Então, nesse caso, disse, né? Disse para quem? To them, a eles. Então, disse a eles. E aí a frase que a mamãe porca disse para eles foi: You are, verbo to be, vocês são, old enough. Old significa velho e enough significa suficiente. Então, vocês são velhos o suficiente. Para fazer o quê? To build, que significa o verbo construir. Então, vamos lá. Vocês são velhos o suficiente para construir your, suas. E aí nós temos o trecho final. On houses significa próprias casas. Então foi isso que aconteceu nesse trecho da história. Um dia a mamãe porca disse a eles: Vocês são velhos o suficiente para construir suas próprias casas. Vamos então para a pronúncia. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. Percebam a junção do said com to. Said to them. Vai ficar assim, ó. Said to them. Said to them. O D literalmente não vai sair nessa pronúncia.
Uma outra coisa muito interessante aqui, ó, é o som dessa palavra aqui, ó. Embora ela comece com a letra E, você não vai ver som de E, você vai ver o som do I. E o som do GH é um som de F. Olha só como que é a transcrição fonética dessa palavra. Enough. Então vai ficar assim, ó. One day, Mama Pig said to them, "You are old enough to build your own houses." One day, Mama Pig said to them, "You are old enough to build your own houses." One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. The first pig built a house of straw. The first pig built a house of straw. Bom, vamos lá. The first pig significa o primeiro porco. Built é o passado do verbo build, que nós acabamos de ver na frase anterior. Então, built com T é o passado do verbo construir. Nesse caso, construiu. O primeiro porco construiu a house, uma casa, of straw. Significa de palha. Então, tecnicamente é isso. O primeiro porco construiu uma casa de palha. Quanto à pronúncia, the first pig built a house of straw. Então, o som dessa palavra aqui é the. The first pig built a house of straw. Ó, percebam a pronúncia disso aqui, ó. Straw. E a pronúncia disso aqui, ó. Of. Não é off, tá? Não é off, é of. Somzinho do V. Of. Então, vamos lá. The first pig built a house of straw. 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 He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. Bom, gente, para nós entendermos melhor, he said, ele disse. Passado do verbo dizer, nós acabamos de falar aqui, né? O passado do verbo say, dizer, no passado said. E aí nós temos essa fala do porquinho. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Bom, para nós começarmos. Agora, now, the wolf quer dizer o lobo. Can't, não pode. Come é o verbo vir. And catch me, e me pegar. E por último, and eat me, e me comer. Então, tecnicamente, ele disse, agora o lobo não pode vir e me pegar e me comer. Bom, vocês percebem que a construção dessa frase, ela é diferenciada da língua portuguesa. Por quê? Porque no português, nós geralmente deixamos o and, esse famoso e, para o final apenas. Então, tecnicamente, nós teremos que construir da seguinte forma. Agora, o lobo não pode vir me pegar e me comer. E nós não deixamos a vírgula no final. Então, vocês percebem que regras gramaticais da língua portuguesa, como essa que você acabou de ver, são diferenciadas na língua inglesa. Portanto, não tente construir frases na língua inglesa com as regras da língua portuguesa. Vamos, então, para a pronúncia. He said, now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me.
The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, the second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, 3 pontinhos. Bom, the second pig, o segundo porco. Built, como nós vimos, construiu. His house, ao pé da letra, casa dele. Então, construiu sua casa. Vamos deixar sua casa na terceira pessoa, ok? Esse sua casa é a casa dele. Nós adaptamos para sua casa. With significa com. Sticks, que traduzindo ao pé da letra seria varas. Tá, é interessante porque o termo stick, ele significa pau, vara, bengala, bastão, galho seco, vareta. Então, cada uma dessas dependendo aí do contexto em que ela está sendo utilizada. Então, quando eu narro ali, ó, the second pig built his house with sticks, eu posso traduzir para o segundo porco construiu sua casa com pedaços de madeira. Como você pode ver na ilustração dessa animação, não são tábuas de madeira. Se refere a pedaços de madeira mais frágeis. Então, por exemplo, gravetos, galhos, varas e por aí vai. Nesse caso, eu adaptei para com pedaços de madeira. E depois eu digo esse termo aqui, ó, stronger than. Bom, primeiramente, strong significa forte. Quando eu falo stronger, significa mais forte. E aí, quando eu falo stronger than, significa mais forte que, dando um contexto de comparação, mais forte que alguma coisa, stronger than. É comum você usar esse sufixo er para significar o termo mais, geralmente com adjetivos pequenos, tá? Então, se eu quisesse falar nicer than, mais legal que, smaller than, menor que, bigger than, maior que, sempre em contextos de comparação. Então, nesse caso, a comparação é com quem? Com a casa do primeiro porco, né? Então, stronger than, mais forte que, the first pig's house. Significa a casa do primeiro porco. Então, vocês percebem que a frase está estruturada da seguinte forma. The first pig, o primeiro porco, house. Vocês percebem que a ordem é essa? O primeiro porco, casa. Só que pelo fato de nós termos esse S aqui com apóstrofo, estou indicando o quê? Que o the first pig é o dono do que está vindo depois. No caso, o termo house. Então, por isso que nós traduzimos para a casa do primeiro porco. A casa que pertence ao primeiro porco. Então, quando você vê assim, ó, o nome da pessoa e um S como apóstrofo e depois algum objeto, obviamente você vai perceber que ele é o dono e o que está vindo depois pertence a ele. Então, quando eu falo assim, ó, João's car, eu estou dizendo o quê? O carro do João. Por quê? Porque eu entendi que o que está vindo depois do João, com apóstrofo e S, pertence a ele. Então, o carro do João. Então, se eu quisesse falar a casa da Maria, Maria's house. Dessa forma. E assim por diante, gente. Então, tecnicamente, the first pig's house, a casa do primeiro porco. He said, como nós vimos, ele disse. 3 pontinhos. Então, nós adaptamos esse trecho completo para o segundo porco construiu sua casa com pedaços de madeira, mais forte que a casa do primeiro porco. Ele disse. Vamos para a pronúncia. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. Vamos lá, gente, pronunciem comigo aí. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, the second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, the second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said,
The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house, he said. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house, he said. Now the wolf can't come and catch me and eat me. E aí, basicamente, nós temos a mesma frase que nós já analisamos aqui agora há pouco. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Que significa, agora o lobo não pode vir, me pegar e me comer. Vamos então para a pronúncia mais uma vez. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. Vocês percebem que essa frase, essa narração, é baseada na outra narração que nós acabamos de ler aqui. Então aqui começa com the third pig, o terceiro porco. Built significa construiu, como nós acabamos de ver novamente. His house, a casa dele, nós traduzimos para sua casa. With, com, bricks, significa tijolos. E aí nós temos mais uma vez essa mesma estrutura que nós acabamos de analisar, né? Stronger than, mais forte que, the second pig's house, a casa do segundo porco. Mesma estrutura também que nós analisamos, então nós entendemos que the second pig é o dono do que está vindo depois, casa. Então, a casa que pertence ao segundo porco. The second pig's house, a casa do segundo porco. He said, ele disse. Então, tecnicamente, esse trecho significa o terceiro porco construiu sua casa com tijolos, mais forte que a casa do segundo porco. Ele disse. Quanto à pronúncia, the third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said, the third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Para finalizarmos, a mesma frase que nós analisamos aqui já duas vezes. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Agora o lobo não pode vir, me pegar e me comer. Quanto à pronúncia, now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Agora vamos assistir todo esse trecho que nós analisamos aqui, sem legenda alguma. Perceba se ficará mais fácil de compreender. Bora lá! The Three Little Pigs. Once upon a time, there was a mama pig and three little pigs. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. The first pig built a house of straw. He said,
Now the wolf can't come and catch me and eat me. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. Amanhã nós teremos a continuação dessa história, dessa análise. Portanto, não perca amanhã a segunda aula da série Inglês com Histórias Infantis. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, de comentar o que você achou. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção e eu te espero amanhã na segunda aula do Inglês com Histórias Infantis. Thank you so much.